Bom dia, queridos, graças e paz, amém? Quero compartilhar uma palavra de graça com você essa manhã. Gostaria que você me acompanhasse. O texto que eu vou ler está em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é o que te leva ao arrependimento? Por que eu quero falar sobre esse tópico nessa manhã? Eu costumo dar o testemunho da minha vida e dizer que durante muito tempo eu fiquei preso em religião, ou seja, um evangelho de regras para ser abençoado. E, e um dos versículos, um dos textos que abriram o meu entendimento, a maravilhosa graça de Deus, além de vários, e um deles que eu mais costumo falar é Romanos capítulo 5, mas um dos versículos foi esse, Romanos 2,4. O livro de Romanos é um livro, uma carta do apóstolo Paulo, para aqueles que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, talvez não tenham uma maior profundidade bíblica. É uma das cartas do apóstolo Paulo que trata da justificação pela fé. É um dos livros mais impactantes e, através da leitura deste livro, que Lutero abriu seus olhos a tudo aquilo que estava acontecendo dentro de um conjunto, vamos colocar assim também, de regras para ser abençoado. E daí surgiu o protestantismo, ele protestou contra aqueles dogmas, ou seja, ensinamentos. Bom, esse versículo ele impactou minha vida porque ele fala exatamente o contrário. Paulo está dizendo, você despreza que a bondade, a misericórdia, a longanimidade de Deus é exatamente o que te conduz ao arrependimento. O que a religião prega, o entendimento comum da religião, que a bênção de Deus, e inclusive até a salvação, se eu posso botar assim, ela acontece na vida do indivíduo, do cristão, da família, porque a bênção de Deus está sobre toda a família. Se a pessoa pagar um preço, né? Deus te abençoa se você pagar o preço, irmão. Se você for obediente, aí eu vou começar a colocar os conjuntos de regra, né? Aquele que está aliançado a uma instituição. Se você for dizimista, se você participar dos eventos, se você for do grupo de oração, né? Se você praticar todas essas cartilhas aí, né? Não ter nome sujo, se você praticar todas essas cartilhas aí, né, não ter gato net, Deus te abençoa. Um evangelho que prega condições para a bênção de Deus. E no Antigo Testamento, a bênção de Deus ela vinha sobre a pessoa condicionada à obediência. O quanto o homem era obediente aos mandamentos, fiéis aos mandamentos, ele, vamos dizer assim, ele usufruía da bênção de Deus. Ele estava debaixo da bênção de Deus. Quando ele desobedecia os mandamentos, ele estava debaixo da maldição de Deus. O que acontece é que as instituições ou igrejas chamadas por aí hoje em dia pregam essa mesma coisa, pregam a aliança vetério-testamentária, a aliança da lei. A Bíblia se divide em Antigo Testamento, Novo Testamento, aliança mosaica, aliança da lei e aliança da graça. Então, o que vamos colocar em termos simples, na lei, o homem era abençoado quando ele obedecia, mas na graça nós somos abençoados porque o nosso Senhor Jesus obedeceu até o fim. Por isso é graça. Eu usufruo de um favor que de forma nenhuma eu conseguiria. Eu não seria obediente até o fim. Em Romanos capítulo 28 vai dizer assim, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e atentares em fazer todas as coisas que hoje te ordeno, bem-aventurado serás ao entrares, bem-aventurado serás ao saíres, por aí vai. Ou seja, tem uma partícula ali que diz se e todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz, aquele que cuida guardar a lei, ou seja, para os dias de hoje, guardar as regras para ser abençoado, e tropeçar em uma delas, será culpada de todas elas. E esse versículo me chocou, porque ele bate de frente com esse sistema sacrificial que fere as pessoas, que
colocam um nível de jugo, coerção espiritual e emocional para ter ou alcançar uma bênção. E hoje nós vivemos na graça, na maravilhosa graça de Deus. Na verdade, a bênção me alcançou, que é o Senhor Jesus. O seu amor, o seu infinito amor, que é incondicional, me alcançou. E por isso eu sou abençoado. Bom, mas o que dizer sobre esse sistema? É necessário, querido, você fazer uma divisão, você entender, não se deixe levar por um evangelho salada de fruta, alguém que está em cima de uma plataforma pregando leis, regras e obediência para que você seja abençoado. Jesus é a nossa bênção, nós somos abençoados porque Ele foi obediente. Eu quero falar outro texto que está em Marcos, capítulo 5, para elucidar melhor isso que eu estou falando com vocês. Vou botar aqui no texto de maior ênfase. Bom, Marcos capítulo 5, eu quero ser rápido. Ele vai contar a história que Jesus ele atravessa o mar e para na região dos Gerazenos ou Gadarenos, como diz algumas versões, e ali tem um homem possesso, endemoniado, que vivia nos sepulcros durante muito tempo e se cortava, quebrava correntes quando as pessoas prendiam ele. Ao ver Jesus, ele grita: "O que tens comigo?" Yoshua ben Davi, como eles falam, Jesus, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo, por que vem me atormentar? Jesus havia mandado aqueles espíritos embora, deixado de atormentar aquele homem. Bom, aqueles espíritos, Jesus permite que eles entram nos porcos e eles se precipitam, como diz a Escritura, se você ler o texto Marcos capítulo 5, e caem ao mar e eles morrem. Bom, o texto eu vou ler um versículo. O texto vai dizer que muitos ficaram surpresos com tudo aquilo que aconteceu e viram aquele homem em são estado. E chega um momento que aquele homem, eles expulsam Jesus daquela região porque Jesus havia feito aquilo ali. Veja, a graça ela é sempre expulsa pelos irmãos mais velhos. Ela nunca é aceita dentro da onde ela devia estar. Não, ela é expulsa pelos irmãos mais velhos, pelos religiosos, ela não é compreendida. E eles expulsam Jesus, mas aquele homem que tinha sido curado, ele pede: "Mestre, eu posso ir contigo anunciar o evangelho." Jesus diz não. E esse é o texto que eu vou ler, Marcos 5,19, que diz assim: Jesus não consentiu, entretanto orientou: "Vai para o da tua casa, vai para o da tua casa, para os da tua família, e anuncia a eles tudo o que tens Deus realizado a teu favor, como teve misericórdia de ti." Numa versão mais antiga vai dizer assim: tudo o que o favor de Deus te fez. Queridos, favor de Deus é o termo usado para graça, o favor imerecido de Deus. Eu quero lhe perguntar, analisando esse texto, quais foram os condicionais desse homem? O que ele fez para ser abençoado? Quais foram os pretéritos, as características? O que ele obedeceu? Que fé este homem teve? É interessante dizer que um dos condicionais usados por aí: irmão, você tem que ter fé. Você quer ser curado, irmão? Você não foi curado, você não teve fé. Eu me lembro que uma certa feita eu estava pregando em um púlpito e eu disse assim: olha, Deus não está condicionado à sua fé para ele fazer o que quer, como quer, na hora que quer. E uma irmã falou assim: eu estou precisando de cura, mas eu estou sem fé lá no banco dela, eu não vou lá na frente. E Deus curou aquela irmã lá no banco numa semana depois. Ela foi anunciada ao testemunho da sua cura e ela falou o que eu falei: eu não tinha fé e Deus me curou. Deus não está limitado a condicionais para fazer o que quer, como quer e na hora que quer. Aquele homem não teve condicionais. Aquele homem, qual foi os critérios? Ele era dizimista, ele era
vamos dizer, fiel? Quais foram os condicionais? O que ele cumpriu para ser abençoado? O favor de Deus alcançou aquele homem. O favor de Deus o curou. A graça de Deus alcançou a vida dele, a graça de Deus o curou, a graça de Deus o restabeleceu, e Jesus falou: vai para os da tua casa, vai para os da tua família e anuncie o que a graça te fez. E eu sei que esse é o favor de Deus, essa é a graça de Deus em nossa vida. É isso que precisamos fazer e anunciar os da nossa família. Sabe, não se prenda um evangelho de regras, não se prenda um evangelho de legalismo, mas olhe o favor de Deus, o que Deus tem feito, o que Deus, através do seu amor e sua graça, tem atuado, sem condicionais e sem regras, sem dizer você precisa fazer isso para ser abençoado. Nós somos abençoados porque o nosso Jesus fez. Romanos capítulo 5 sempre menciona esse texto. Assim como pela desobediência de um homem o pecado entrou no mundo, e assim pelo pecado a morte, e a morte reinou desde Adão, pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Eu sou feito justo, ou seja, eu não me fiz justo, eu sou feito justo pelo que Jesus fez. Entenda que essa graça, ela não tem condicionais. No momento que você coloca um condicional em sua vida, no momento que você pensa, eu preciso fazer isso para ser abençoado, você coloca um ante a Jesus, uma coisa antes de Jesus. E quando você coloca esta coisa ante Cristo, ela se torna um anticristo. E a graça, ela sai, porque ela é gentil. Ela deixa você tentar pelos seus esforços. Anule seus esforços, anule seu orgulho e deixe que a graça atue lindamente em sua vida. Te liberte, te cure, te restabeleça a sua família e faça de você um pregador do Evangelho. Que Deus te abençoe. Amém.